Estamos fazendo a exposição bíblica de Hebreus nesse início de ano. Falamos um pouco sobre as promessas de Deus e, evidentemente, não tem como escapar deste livro que faz a conexão entre as promessas da antiga aliança, as promessas da Bíblia hebraica, com as promessas da nova aliança do Novo Testamento grego. Então, do hebraico ao grego, da realidade dos judeus até os povos de todas as nações, a aliança do Senhor é a mesma. Mas esta aliança, como diz o texto de Hebreus logo no início, ela foi revelada muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas, aos profetas, que hoje nos fala e nos chega em Jesus. O texto que nós vamos ler diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra não é fácil de ser digerida, e se você não é confrontado pela palavra, você está lendo caixinha de promessas, você não está lendo a Bíblia. Se você não é confrontado pela palavra, você está ouvindo alguma coisa que é anunciada pelo nosso mundo, pelas redes sociais, mas a palavra, ela é uma influenciadora analógica, e ela quer que você esteja na presença de Deus. E aqui a expressão espada afiada de dois gumes é para dizer que a palavra primeiro fere aquele que lê, o pregador. O nosso irmão Lutero dizia: quando eu leio a Bíblia me lê. O fariseu sou eu, o pecador sou eu, não é o outro. É muito comum a pessoa pensar assim: eu queria tanto que o fulano de tal ouvisse essa palavra. Tem gente até na igreja, a gente às vezes vê isso, viu? O pastor às vezes finge que não vê. Muitas vezes o pastor prefere fingir que não vê e não fala nada, porque não precisa falar. Mas às vezes a gente vê em alguns lugares, alguma igreja, eu vou contar isso porque tem a ver com a mensagem. A gente está pregando uma palavra, a palavra é forte, aí de repente tem um irmãozinho que dá um cutucão no outro, né? Olha, como se a palavra fosse para o outro, para ele, mas não é para o outro, não. A palavra é para nós, é para mim. A palavra afiada de dois gumes é a palavra que penetra em mim, e não penetra superficialmente, não. Ela separa, junta e medula, divide alma e espírito. A palavra julga os meus pensamentos. Eu nem sei dizer o que eu estou vendo através da palavra. Às vezes nos faltam formas verbais para traduzir aquilo que a palavra de Deus faz em nós. Faltam mesmo conceitos. E quando nos faltam formas verbais, os conceitos, se a gente não verbaliza o que estamos sentindo, a palavra de Deus diz. Eu não sei se você já teve essa experiência. A gente precisava de uma palavra que traduzisse o que estamos sentindo, que fosse a palavra para aquele momento. E onde está? Na Bíblia. Não está nas redes sociais, não está nos conselhos dos homens, não está nem sequer no nosso coração. Por isso que nós precisamos dessa palavra que é viva e eficaz. E aqui esses dois adjetivos é para dizer o seguinte: olha, a palavra não é um texto que está impresso num livro de papel, até porque antes dessa palavra estar impressa em papel, ela foi contada geração após geração, dos pais aos filhos, contando as maravilhas que Deus fez, como diz o Salmo 78. Ela foi compartilhada pela comunidade da fé reunida. Nós somos indesculpáveis se não conhecemos a palavra, porque nenhuma geração teve tantas possibilidades como nós temos. Tem Bíblia, várias versões disponíveis para você. Tem
a palavra de Deus em dispositivos ao alcance da sua mão, pode estar no computador, pode estar no tablet, pode estar no seu celular, está em todo lugar. E no entanto, a gente não busca essa palavra que é viva. Ela não está morta impressa no papel, ela não está na letra morta, ela está no espírito vivo, e a palavra é viva. E essa experiência que eu preciso que você entenda é uma experiência fundamental para o autor de Hebreus. Ele não está falando com um povo que se orgulha da sua ascendência genética. Ele está falando de um povo que é chamado povo da palavra, o povo de Deus, o povo do livro. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra tem o seu efeito. É isso que quer dizer eficaz. Ela penetra os nossos pensamentos, ela julga as intenções do nosso coração. Eu vou dar um exemplo do que a Bíblia diz, para você entender como a Bíblia é viva, atual e eficaz. Não há, do ponto de vista da Escritura, justificativa para que alguém tire a própria vida. A Bíblia não dá o direito de ninguém tirar a própria vida, e a Bíblia também não dá o dever de alguém lavar a sua honra com sangue, muito menos matar toda a sua família. Pelo contrário, a Escritura diz como essas coisas são condenáveis, porque a Bíblia condena. A Bíblia nos diz de maneira bem clara que somente o Senhor, nosso Deus, é o autor e sustentador de toda a vida, e a Bíblia não justifica nem infanticídio, nem feminicídio, nem suicídio, nem qualquer ecocídio ou destruição, qualquer que seja. Isto é para você perceber como a Bíblia é viva. Pense no assunto dos nossos dias. A gente acha, é atual, não tem resposta? Tem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra alma e espírito, junta medula, pensamento, intenção de coração. E aqui eu vou dizer o que a palavra diz, e você vai ler comigo. Olha: nada em toda a criação, vamos ler juntos? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aí tem gente que diz assim: mas só Deus é que conhece lá o pensamento. É verdade, só Deus conhece, mas isso não quer dizer que Deus não vai pedir contas dos nossos pensamentos e propósitos de coração, porque a Bíblia diz que nós daremos contas ao Senhor. E a Bíblia diz isso para quê? Não é para você ficar com medo não, tá? Que aí a gente vira a página, porque essa palavra que é viva e eficaz, ela anuncia que nós temos um sacerdote. Sabe qual era o papel do sacerdote na antiga aliança? Moisés era profeta e sacerdote. Como profeta, ele recebeu a palavra de Deus. Como sacerdote, ele intercedeu pelo povo. Você lembra por que Moisés intercedeu pelo povo? Porque aquele povo era um povo de coração duro, uma geração que viu milagres e que mesmo assim não estava preocupada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Eles passaram pelas 10 pragas do Egito, atravessaram o mar, e aí quando Moisés subiu a montanha para orar, para conversar com Deus, para receber as instruções, eles fizeram, acho que a igreja sabe, eles fizeram o quê? Eles fizeram um culto de ação de graças, e Moisés achou todos eles de joelhos, cantando louvores a Deus. Não foi isso que aconteceu? Não, você sabe que não, né? Porque era povo de coração duro, aquele povo israelita. É o que diz a Bíblia, não estou inventando, a Bíblia diz. Moisés subiu um monte, aí eles começaram a dizer um para o outro: está demorando esse Moisés, né? O que ele foi fazer lá? Aí o outro disse: acho que ele morreu. Aí daqui a pouco eles acharam que Moisés já não vinha mais, e aí estamos sozinhos aqui, vamos fazer o quê? Aí eles começaram a pressionar Arão: foge para a gente, um Deus. E eles fizeram bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, ele ficou consternado com aquela realidade, e aí ele começa a interceder pelo povo.
Moisés diz assim: Senhor, leva-me, se o Senhor vai descer a sua ira sobre esse povo, porque Moisés sabia quem era Deus. O Senhor disse para Moisés: Moisés, desce do monte, vá lá ver o que o povo está fazendo, porque eu vi o que eles estão fazendo. Aí sabe o que o Senhor diz? E eu vou destruí-los, eu vou julgá-los. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa claro. Eu disse que essa palavra não era fácil, não era uma palavra fácil de ser digerida, né? Até eu vou abrir um parênteses aqui. Eu nem sei se esse vídeo vai ficar lá na internet ou se vai sofrer algum tipo de censura, mas a gente precisa dizer, a palavra de Deus aperta mesmo, e Deus diz assim: eu vou julgar, eu vou condenar, porque está errado. E aí o Senhor diz que vai destruir o povo. Aí Moisés, como sacerdote, ele intercede pelo povo. Moisés diz duas coisas. A primeira coisa: Senhor, tem misericórdia desse povo. Segundo, se o Senhor vai destruir esse povo, eu vou junto. Não permita, Senhor, que isso aconteça. E aí Moisés diz assim: julga a mim, condena-me a mim também, junto com o seu povo. Eu nem preciso dizer para você que isso também aconteceu, porque isso aconteceu na história. Você conhece a Bíblia, você conhece Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sabe que Moisés não entrou na terra prometida junto com aquele povo. Moisés pediu isso: me trata da mesma maneira que o Senhor vai tratar esse povo. E aqui eu preciso dizer para você, o autor de Hebreus diz que os sacerdotes humanos, e isso incluía Moisés, eles eram limitados, eles eram humanos, eles eram finitos, eles eram mortais. Mas nós temos um sacerdote melhor do que Moisés. Eu já ouvi até o amém, né? Nós temos um sacerdote melhor e maior do que Moisés. E aqui eu preciso dizer para você, eu vou abrir um outro parênteses. Se você é crente em Cristo Jesus, se você conhece a Bíblia e você não tem compaixão das pessoas e não ora pelas pessoas que estão sendo julgadas e condenadas por Deus, questione a sua fé. O nosso Senhor, quando está entrando em Jerusalém, na última semana de seu ministério na terra, ele vê Jerusalém e ele clama. Você conhece o clamor de Jesus? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Eu queria reunir-te como a galinha reúne os seus pintinhos, mas tu não conhecestes o tempo da tua visitação. E aí o Senhor profetiza, e essa profecia do Senhor, tá? Do Senhor Jesus: eu te asseguro que não terás paz até que venhas a conhecer o dia do Senhor. Quando Cristo está na cruz, ele clama por aqueles que o crucificam. Você sabe o que Jesus pediu, não sabe? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe que a gente precisa retomar essas coisas, porque crente precisa aprender a dizer isso. Perdoa-lhes, eles não sabem o que falam, não sabem o que fazem. A gente precisa aprender a ter clamor e entender que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O sacerdócio de Cristo está fundamentado numa palavra que é bíblica: compaixão. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor sofre junto conosco. O único que não pecou não pede a condenação, ele pede a salvação e a transformação. O sacerdócio de Cristo é de intercessor, é um sacerdócio compassivo. E eu vou terminar. Eu sei que quando a gente fala vou terminar, a igreja já dá glória a Deus, aleluia, e a gente sabe que é a melhor parte do sermão para muita gente, não é? Porque o pastor chega na parte em que ele chegou à conclusão. Eu vou terminar lembrando para você o que significa a atuação da palavra e a intercessão de Cristo, nosso sacerdote, por nós. Só o Senhor tem a resposta para as nossas angústias do coração. Só a palavra de Deus
pode preencher aquilo que falta nas nossas palavras. Eu aprendi há muito tempo que quando faltam minhas palavras, eu vou procurar na Bíblia as palavras que me faltam. E quando nós não sabemos o que sentimos, quando a gente não sabe o que dizer, o que falar, o que fazer, sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Achegar-se diante do trono da graça, para alcançar graça e misericórdia, em ocasião oportuna, em tempo de necessidade, em momento de clamor. Eu queria convidar você para que a gente fizesse isso agora. E aí eu vou dizer para você 3 palavrinhas só, não é Deus é amor, né? A primeira é: pare de julgar o mundo e comece a orar por ele. É muito fácil a gente julgar. Nós julgamos o mundo, julgamos estados, julgamos cidades, julgamos o vizinho, mas não foi isso que o Senhor pediu que você fizesse, não. O Senhor nos chamou para orar pelo mundo. Pare de julgar o mundo, comece a orar por ele. Tem um cântico antigo, não sei se o Deni conhece: se começarmos a orar, não sei quem conhece esse cântico, salvaremos vidas. Isso só prova que a gente não está orando como a gente deveria. A gente está julgando. E aí, já que está todo mundo tão tenso, solene, eu vou aproveitar e contar algo precioso de um homem de Deus que tinha um senso de humor fantástico, sobrenatural, que era o reverendo Antônio Elias, que dizia que tem uns irmãos que eles têm um dom de língua, sabe? Eles dão de língua nos outros. Então, aí eles julgam. Pare com isso. O seu dom é de orar, porque nós somos intercessores e intercessoras. Nós somos sacerdotes do Deus vivo, junto com o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Nós estamos aqui para orar, para trazer novas realidades para lugares assolados, para levar as pessoas para moradas de paz, para lugares tranquilos. Então, primeira palavrinha: pare de julgar, comece a orar. Segunda palavrinha: quando você acha que já orou o suficiente, ore mais um pouco. Terceira palavrinha: vigie. O Senhor Jesus disse: vigia e ora. Eu já disse antes, eu vou terminar dizendo de novo, vou falar até o Senhor me levar. Jesus ensinou a igreja a orar. E ele deu até um modelo de oração. Você não sabe como orar? Está aqui o modelo. Copia aqui, igual professora que pedia para você escrever lá. Segue essas letras: Pai nosso que estás no céu, para você orar. Mas Jesus estava nos ensinando e nos ensinou a orar, e essa é a primeira ordem do Senhor: estejam reunidos em oração. A segunda ordem é ir por todo mundo, mas primeiro ore. E Jesus diz: vigie e ore. Eu vou convidar você para cumprir isso agora. Nós vamos clamar por esse mundo. Tem tanta notícia ruim nesse mundo. Lembra uma delas e ora. Coloca diante de Deus. Sabe quando o seu coração se inquieta, quando o seu sangue ferve, quando você tem vontade de falar isso e aquilo? Ora, gente. Ora diante de Deus. E nós devemos entrar diante do trono da graça para pedir graça e socorro para aqueles que precisam. Tem uma notícia incomodando o seu coração hoje, agora? Tem alguma coisa nesse mundo pesando diante da sua memória, diante dos seus olhos? Feche os olhos e ora. Vamos clamar diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, sabe o que o Senhor diz? Eu sararei a sua terra. Então eu queria convidar você para a gente orar. Vamos orar. Vamos clamar diante do Senhor. Oremos.